Olá pessoal, eu sou a Darlene do canal Darlene Crochê e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui a produção de duas passadeiras. Antes quero pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha. Também quero estar agradecendo a cada um que sempre está passando por aqui, deixando um joinha, compartilhando os meus vídeos. Meu muito obrigada a cada um. Agora eu vou estar pesando aqui essas passadeiras. Elas são as passadeiras bem grandes e também bem largas. Eu fiz grande. Não são tão grandes assim em comprimento, mas na largura ficou bem larga. Elas ficaram com 65 de largura. Então elas ficaram bem largas. A cliente que me encomendou, aqui é uma encomenda, ela não vai estar utilizando ela como passadeira. Ela encomendou para estar colocando no sofá, vai ser tipo umas mantas, só que ela que me passou as medidas sob medida, que são tudo sob medida. Do jeitinho que ela me passou, eu confeccionei, porém, elas passaram um pouquinho do tamanho que ela queria. Mas é sempre bom a gente passar um pouquinho, porque quando lavar a gente sabe que vai encolher. Eu vou estar pesando aqui, primeiro a menor. Ela ficou pesando 537, não sei se vai dar pra vocês verem aqui, ó. 537 ficou a menor, vou colocar aqui agora a outra maior. Essa aqui ela passou mais de 10 centímetros do tamanho que ela queria, ó. 717. A outra também passou 10 centímetros, acho que quase 10 centímetros. Vou estar falando aqui as cores logo que eu utilizei para poder estar abrindo elas aqui e mostrar para vocês. Aqui, ó, eu fiz elas praticamente toda com sobra. Porém, quando eu tava fazendo agora a última, faltou aqui o caramelo, ó, que era o que eu tava utilizando, era sobrinha. O único cone que eu abri foi esse aqui, ó. Porém, eu não usei nem 100 gramas daqui, ó. Tava fechado, aqui é um cone de 700 gramas, ó. Eu fiz só essa última carreira aqui de um deles, não lembro qual foi, porque eu nem prestei atenção se foi a maior ou a menor. Fiz essa última carreira aqui de ponto alto com a correntinha, ó. Foi o único que eu utilizei que eu tive que abrir. Eu tinha várias bolinhas aqui de caramelo, de marrom, de café com leite, de castanho, aí eu fui unindo. Como eu trabalho sempre com a mesma marca, nessas cores, geralmente é mais a mesma marca, os lotes não muda. E quando muda também não tem problema, porque esse tapete aqui eu faço ele mais com sobrinha. Mas como ela me pediu os dois iguais, eu tive que fazer bem parecido, não mudar, né? E eram os mesmos lotes, não teve diferença em nenhuma das bolinhas que eu utilizei aqui, ó. Aí aqui eu utilizei o caramelo, como eu já mostrei, esse aqui, ó. Eu tinha bastante bolinha e tinha um restinho também no cone e consegui passar aqui. Utilizei aqui também, ó, o café com leite. Esse café com leite eu tinha várias bolinhas, inclusive até de outras marcas, mas não deu diferença, ó. Porque aqui eu fiz essas partezinhas aqui, depois eu utilizei um aqui e aqui para fazer o picô. Eu deixei a parte maior, as bolinhas maior para fazer o picô e deu tudo certo, ó. Também utilizei esse castanho aqui, ó. Era uma sobrinha, eu utilizei bem pouco dele, eu queria ter utilizado mais, mas eu não quis arriscar, não. E utilizei também aqui esse marrom. O marrom, esse marrom aqui, eu tinha vários marrom da Barbanfio, só que esse aqui ele é supremo, ó. Ele era o que eu tinha mais no cone e me sobrou bastante, ó. Ficou assim. Mas eu utilizei aqui marrom da Barbanfio e da Euro Roman também, ó. Não deu diferença, porque o que eu passava em um, eu passava no outro. Então ficou praticamente iguais. Eu vou estar abrindo aqui a primeira para estar mostrando para vocês como que ficou. Assim ficou a primeira aqui, ó. Essa aqui é a menor que eu fiz. Essa aqui eu fiz toda ontem. Eu não finalizei elas ontem porque me faltou o caramelo. Porém, essa aqui tava finalizada. E a outra que foi a maior que eu finalizei hoje, só faltava essa parte aqui. Duas carreiras, na verdade. A última aqui e a de picô, porque o caramelo meu acabou. E eu tive que abrir outro e eu só comprei hoje pra estar finalizando, ó. Essa aqui ficou com 1,01 m, já descansada, ó, ela ficou maior quando eu finalizei, mas ela já descansou, eu fiz ontem. A cliente queria ela com 90 centímetros por 65, mas como a gente sabe, é muito difícil para fazer e bater certinho. Aqui, para ela ficar com 90, eu creio que eu teria que desmanchar duas carreiras, uma ou duas carreiras para poder ficar com 90. Mas eu creio que quando lavar, ela vai diminuir bastante ainda, ó. E ficou assim. Esse modelo aqui, eu faço ela com sobrinha, mas como eu falei, ela queria as duas iguais, porque ela vai colocar no sofá e também não tem como ficar um de uma com o outro do outro, né? Eu não fiz com carreiras emendadas, eu fiz todo o trabalho e finalizei a carreira, ó. Aqui eu fiz o quadradinho com o castanho da Barbanfio, ó, fiz em todos eles com o castanho. Depois eu passei duas carreiras aqui no marrom. Esse marrom tem Barbanfio e tem Supremo, ó, mas eu misturei, não dá nem pra perceber aqui, ó.
Ó, fiz os quadradinhos. Depois eu fiz uma carreira aqui no café com leite. Esse café com leite, ele tem barbanfio e fial da café com leite aqui, ó. Mas deu tudo certo, não tem diferença nenhuma. Depois passei aqui uma carreira aqui no... esse aqui é o caramelo da barbanfio. E depois passei essas 4 carreiras. Eu passei 4 carreiras nessa aqui, ó, com o marrom. A única diferença dela com a outra é que na maior eu passei mais uma carreira aqui no marrom. Porque eu queria que ela ficasse um pouquinho maior para quando lavasse. Como essa aqui ficou com 66, eu queria que a outra passasse um pouquinho para quando ela lavar não ficar faltando, né? Pra ficar do jeito que ela queria mesmo. Aí aqui, ó, depois que eu finalizei o quadradinho, eu fiz as 4 aqui no marrom, fiz uma no caramelo, fiz mais uma aqui no café com leite, uma no caramelo e fiz a fechada. Aqui no canto, ó, eu fiz 2 pontos altos aqui dentro do lequezinho aqui, ó, pra poder ficar meio arredondado aqui, ó, pra tá fazendo esse bico. Às vezes eu faço com 3 aqui, mas eu fiz com 2, ó. E pra fazer esse bico aqui, eu fiz ponto sobre ponto, aqui a carreira de ponto alto, e no espacinho eu fiz um ponto alto dentro da correntinha. Todo esse trabalho eu fiz separado por uma correntinha. Às vezes eu faço com 2, mas nesse modelo específico aqui eu gosto de fazer só com uma pra ficar mais fechadinho. E esse pico aqui eu sempre tô fazendo ele em jogo de banheiro, em passadeira, ó. Ele é bem rapidinho de fazer. Eu faço aqui com 7 pontos altos. Faço 5 correntinhas, pulo 3 aqui de base, ó. E depois eu volto fazendo 9 pontos altos separados por uma correntinha. Sem nenhuma correntinha de espaço, eu faço aqui, ó, um ponto pegado pela frente. Não é alongado, aqui é o meu ponto alto mesmo, normal, ó, meu ponto já é grande. Pego aqui na quarta, ó, e faço um ponto alto fechado aqui pela frente, fica alto relevo, ó. Fica bem bonito assim, ó. Fiz por todo o trabalho, ó. E fica um trabalho bem... não fica embabadando, ó, nem nada, ó. Fica bem bom assim. Se precisar colocar uma correntinha, tem alguns modelos que eu faço que precisa colocar uma correntinha antes de pegar aqui no ponto alto aqui, ó. Mas esse daqui não precisa, ó. E ficou assim, ó. Eu gostei bastante dessa combinação. Eu já fiz marrom aqui, já trouxe no canal outras marrom com 4. Essa aqui eu fiz só com 3, porque como ela queria menor, eu fiz só com 3, ó. Mas eu já fiz nessa pegada assim de marrom. E eu já tenho mais encomenda pra tá fazendo também desse mesmo modelo aqui, ó. Eu não faço isso aqui por vídeo, olha, é muito fácil de fazer, ó. Só quadradinho mesmo, não tem multicolo, não tem nada. E ficou assim, ó. Agora eu vou estar abrindo aqui a outra pra tá mostrando pra vocês como que ficou. Assim ficou a outra, ó. Essa aqui ficou maior, eu fiz com 4 quadradinhos, ó. Ela queria com 1,15 m, essa aqui ficou com 1,25 m, ó. Mas eu creio que não vai ter problema, quando ela lavar vai diminuir, ó. E ficou por 67. Essa aqui, como eu falei, eu fiz uma carreira a mais e ela ficou maior, ficou com 67. Ela queria com 65, mas também não tem problema, né? Porque vai diminuir. Aqui eu fiz com 4 quadradinhos, ó, igual eu fiz a outra, ó. Não mudei, só aumentei aqui os quadradinhos. E a única diferença dessa aqui pra menor foi que eu fiz aqui com 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 nessa aqui de marrom, ó. As outras carreiras foram iguais. E ontem eu fiz a menor e essa aqui ficou pra fazer essa parte aqui, ó. Desse ponto alto, 9 ponto alto com uma correntinha, foi o que eu fiz hoje e finalizei essa parte aqui do picô. Mas se eu tivesse com material ontem, eu teria finalizado as duas ontem. É um modelo bem rapidinho de fazer, pelo menos aqui pra mim eu acho bem rápido de fazer. Depois que eu faço esses quadradinhos aqui e faço a união aqui, eu acho bem rápido. A parte mais demorada é aqui, ó, dessa de 9 pontos altos e a de picô, que eu acho mais demoradinha, porque já tá bem grande, né? Mas essa outras partes aqui eu acho bem tranquila pra mim aqui, como eu faço essas passadeiras aqui direto, ó. Quando eu faço elas aqui, eu faço ela menor. Eu faço, se eu não me engano, eu acho que é 4 carreiras a menos dessa aqui, ó. O modelo que eu faço com sobrinha, eu faço com 4 carreiras, acho que 4. 4 carreiras a menos aqui, ó. Pra ficar com 50 até 55 por 1,20 m, geralmente fica com 1,20 m. Porque eu utilizo não só fio 6, essa daqui é só fio 6. Quando eu faço ela com sobra, ela fica na faixa de 1,20 m, porque eu uso todas as sobras. Fio 8, fio 6, às vezes eu até pego 2 fio 4 e faço a união também. Eu já fiz aqui em alguns modelos. Então ela fica nessa faixa. Mas aqui não, aqui é só fio 6. Como esse aqui foi uma encomenda, eu fiz questão de fazer toda com fio 6, não misturei. Não fiz carreiras inacabadas, ó, pra tá
às vezes aqui, tipo de caramelo. Se não desse o mesmo tom, eu já pegava outra bolinha que desse pra fazer, ó. Agora, quando eu faço com sobra, não. Eu já não me preocupo tanto em fazer emendas, não. Porque a cliente já vai estar vendo, eu mando a foto, já explico que é feito com sobrinha. Mas essa aqui, ela me pediu sob medida e foi uma encomenda mesmo. Ficou assim. Eu vou estar colocando aqui a outra e falar aqui o valor de venda que eu vendi cada uma dessas passadeiras para minha cliente. Essa encomenda ficou assim, ó, as duas. Coloquei uma aqui sobre a outra aqui. Essa aqui é a menor com 3 e essa aqui é a com 4. Eu não pesei, acho que não pesei aqui as duas junto, mas elas ficou pesando 1 kg, 256 gramas. Esse aqui é um trabalho que eu consigo fazer em um dia. Essas duas aqui eu consigo fazer em um dia, bem trabalhado eu faço as duas. E essa daqui, quando eu faço ela com sobrinha com 1,20 m por 50 de largura, que fica bem mais fininha, eu faço elas, eu tô vendendo elas na promoção com sobrinha, sem opção de escolha de cor, é o que eu tiver. Eu tô vendendo a R$ 49,90, esse mês ainda tô vendendo nesse valor, que é promocional. Porém, como aqui foi uma encomenda, se eu não tivesse sobra o suficiente, eu teria que estar comprando, igual o caramelo, eu já tive que comprar, eu utilizei bem pouquinho, mas eu já tive que comprar, porque eu não tinha aqui dele. E essa daqui, essa maior, eu vou estar vendendo ela a R$70, essa aqui, ó, a R$70. Aqui daria para vender até por R$100, tranquilo, se fosse o caso, mas eu não vou estar vendendo a 100, vou estar vendendo a 70, a maior. E essa menor aqui, ela ficou na faixa do mesmo peso da outra que eu faço, que eu vendo a R$49,90. Então essa aqui vai ser R$49,90, a menor. Ó, apesar dela ser bem mais larga, mas como eu fiz com 3 só, então eu vou estar vendendo nesse valor. E aqui a R$70. Então essa encomenda aqui saiu para minha cliente no valor de R$120, ó. Mas aqui daria para estar vendendo por bem mais, mas para mim aqui tá um preço ótimo, é uma produção de um dia. E como eu falei, eu utilizei muitas sobrinhas. Aqui ela não me falou que queria assim nessa mesma pegada. Era só nos tons mais escuros, porque como ela vai colocar no sofá, ela queria em tons mais escuros, né? Mas aqui eu poderia estar fazendo a mistura de cores que eu quisesse, porque ela só queria mesmo em tons mais escuros, ó. Então eu poderia estar utilizando todas as minhas sobrinhas. Mas aqui nessa parte eu não quis. Eu quis fazer igual eu tinha feito na outra, ó, para ficar, então eu resolvi estar comprando e depois eu vou utilizar e vou estar lucrando no cone que tá praticamente cheio ali ainda, ó. Mas ficou assim. Essa foi a minha produção, espero que vocês tenham gostado. Agradeço a cada um que ficou comigo até aqui e aguardo vocês nos próximos vídeos.